Ouça agora a palavra de Deus. Muito bem, nós chegamos a este momento, que é o momento mais especial, não somente de toda a programação da rádio, mas também de toda a reunião eclesiástica, de toda a reunião da igreja, que é quando nós vamos ouvir a palavra de Deus. Para tanto, nós vamos fazer aqui, nos basear no texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17. Um texto muito conhecido, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pois bem, meu querido, sobretudo nesses dias, esses tempos tão confusos e tão cheios de donos de verdade, pessoas que se aproveitam do grande advento tecnológico das redes sociais, e cada um agora é dona com grande poder, muitas vezes de persuasão, de público, de seguidores. Pessoas são formadoras de opiniões, e muitas vezes pessoas despreparadas, pessoas sem qualificações. Isso nesses últimos dias, inclusive nesses últimos anos, tem se crescido cada vez mais e criando uma geração cada vez mais confusa, e uma geração cada vez mais embasada e baseada em achismos. Você pode reparar e considerar que qualquer âmbito de conversa, qualquer âmbito de troca de ideias, de pensamento, todo mundo vai se baseando: mas eu acho que, mas eu acho que, mas eu acho que. Mas essa questão do eu acho, por si só, eu não vejo nem que seja um problema, até porque as pessoas têm direito a terem suas opiniões, a pensarem diferentes, a serem diferentes, a terem gostos diferentes e opiniões diferentes. Mas existe a verdade absoluta, algo que não é negociável, algo que não é aberto, algo que não é um leque que se permite opiniões. E essa verdade absoluta é a palavra de Deus. Ela é única, ela é a nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus, como o próprio termo diz, é a palavra que Deus é o dono, que Deus disse, que Deus transmitiu através dos seus autores e escritores, que Deus inspirou, capacitando com uma inspiração sobrenatural para tudo aquilo quanto está escrito nos livros, nos 66 livros que vão de Gênesis a Apocalipse. E considerando a Bíblia ser a palavra de Deus, ser perfeita, ser bela e ser resposta para todos os anseios do homem, nós podemos confiar nela, porque confiar na Bíblia significa confiar em Deus. Confiar na Bíblia significa confiar no autor da nossa vida, no autor da nossa fé. E aí nós voltamos para aquilo que o texto diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para quê? Quais são as áreas que a Bíblia pode me ajudar? Todas as áreas. Aqui o texto diz: é útil para o ensino, é útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e seja também perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você que é pai, que é mãe, você não sabe muitas vezes como lidar na criação do seu filho, vá para a palavra de Deus. Existem passagens bíblicas que orientam o pai a como proceder com o filho, a mãe a proceder com o filho. Existem referências bíblicas em como o esposo deve tratar a esposa. Existem referências bíblicas em que a esposa deve proceder como o esposo, em como o filho deve honrar e respeitar os pais, os mais velhos. Existem textos bíblicos que ensinam, que apontam, que direcionam para o relacionamento entre amigos, entre parentes, na comunidade em si, no ambiente onde nós convivemos. A Bíblia, ela é resposta para tudo. A Bíblia, ela nos dá
tudo quanto necessitamos para viver bem. O salmista, no Salmo 119, versículo de número 105, ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, esta referência, ele diz que no andar da sua vida, que é uma escuridão, que é um andar em que ele não tem segurança na sua estrada, no seu caminho, por conta de diversas opções, por conta de desconhecer o próprio caminho em si, ele diz que o que aponta os caminhos para os seus pés é a palavra de Deus, porque ela ilumina o caminho em que deve andar. Então, isso também é reforçado por aquilo que nós falamos anteriormente aqui na introdução. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E, confirmando também isso, o versículo 15 desse texto que eu li, o apóstolo Paulo instruindo ao seu pupilo, né, o pastor Timóteo, e que desde a infância tu sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, não somente era um costume judaico que desde a infância eles aprendiam na palavra de Deus, aprendiam as leis do Senhor, as escrituras, mas também até os dias de hoje é o melhor proceder que um pai, que uma mãe pode fazer por uma criança, é ensiná-lo desde já nos caminhos sábios do Senhor. Jesus disse que no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, assim, não existem caminhos para a salvação, existe um caminho, que é Jesus. Não existem vieses, não existe intermediário algum entre o homem e Deus senão Jesus. E quando ele diz, além de eu sou o caminho, eu sou a verdade. O que é a verdade, irmãos? Muitas vezes nós discutimos, a verdade é uma ideia, a verdade é um ponto filosófico, a verdade é um conceito abstrato. Não, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Então, assim, não está na religião A, na religião B, na denominação A, na denominação B, está unicamente no fato de Jesus Cristo ter morrido por nós e Ele ser o dono da vida e o dono da verdade. Que Deus, pois, o abençoe, querido. Abençoe a você, a sua família. E você, meu irmão, minha irmã, que não conhece ainda ao Senhor, que não tem comunhão com o Santo, eu aconselho você a buscar uma igreja genuinamente evangélica, uma igreja que seja baseada e fundamentada nas Escrituras, e não em achismo de homens, em achismo de seus líderes, e não baseada em palavras alguma que não seja a palavra do Senhor revelada aqui de Gênesis e Apocalipse. Que Deus os guarde em nome de Jesus.